Voltei, gente, para a nossa terceira aula, nossa aula de geografia. E para nossa aula de geografia, vocês irão pegar o livro de vocês aí na página 20. Lembrando, gente, que todas essas respostas vocês vão colocar numa folhinha e vão colocar na apostila de vocês. Então, nós ainda estamos falando sobre a questão da população. Então, nós vamos ler aí um pequeno texto e depois responder a essas duas questões. Diminuição da população. IBGE, 1.378 municípios apresentam redução de população, ou seja, de acordo com o IBGE, 1.378 municípios diminuíram a população. Quase um quarto dos 5.570 municípios brasileiros apresentaram redução populacional. Os dados fazem parte das estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O estudo estima que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes. Isso, gente, esses 207 milhões de habitantes foi aí de acordo com o censo de 2010, certo? Porque esse livro aí ele foi feito de acordo com o censo de 2010. Então, quer dizer que esses 1.378 municípios diminuíram a população. Tendência. De acordo com a gerente da pesquisa, Isabel Marri, a diminuição da taxa populacional nos municípios é uma tendência que vem ocorrendo nos últimos anos e decorre da redução da fecundidade e da migração. Ou seja, por que vem ocorrendo essa diminuição da população? Por causa da redução da fecundidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres hoje estão tendo menos filhos do que antes. E com isso a população vai diminuindo, ou seja, vai morrendo mais gente do que nascendo. E também por causa da diminuição da migração, ou seja, não estão mais se mudando muita gente de outros países como vinha antigamente. A maioria dos municípios, 68%, tem até 20 mil habitantes. Esses municípios menores tendem a perder população para os com maior dinamismo econômico. Por isso, temos poucas cidades com muitos habitantes e muitas cidades com poucos habitantes, disse ela. Embora os fluxos migratórios tenham perdido força, destacou ela, os municípios ao redor dos grandes centros têm aumentado seu contingente populacional. Os grandes centros já têm um custo elevado para se viver, mas como neles estão os empregos, a população começa a se concentrar nas cidades próximas a municípios maiores. Ou seja, os municípios maiores estão oferecendo mais emprego, por isso que a concentração populacional está ficando lá. Os municípios com poucos habitantes cada vez mais estão perdendo mais seus habitantes. Aí vem aí as duas questões. Questão 1. Quais são os fatores responsáveis pela diminuição da população em alguns municípios brasileiros? Então, de acordo com o texto aí, os dois fatores a redução da fecundidade e da migração. Questão 2. Pesquise e descubra se o município em que você mora, a população está aumentando ou diminuindo. É possível relacionar o motivo dessa mudança a alguma informação do texto acima? Responda. Então, o que é que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar a quantidade de habitantes de Brejo do Cruz. Pode pesquisar na internet. Você vai pesquisar habitantes de Brejo do Cruz em 2010 e habitantes de Brejo do Cruz em 2020. Vocês vão pesquisar esses 2 anos. Se 2010 para 2020 aumentou, aí você vai colocar aí. Você vai dizer que a população aumentou. E se diminuiu, você vai colocar que a população diminuiu. Somente isso. Você vai pesquisar a população de Brejo do Cruz nesses 2 anos, 2010 e 2020, e vai ver se ela diminuiu ou se ela aumentou, certo? Somente isso. Então, essa foi a nossa terceira atividade, foi a atividade de geografia, e daqui a pouco eu volto com a última atividade, que é a atividade de matemática.